E aí, pessoal? Vou falar hoje um pouquinho sobre o REC das oportunidades. Para quem quiser ver essa apresentação, então tem o QR Code aqui, depois vocês conseguem pegar todas as informações e tudo mais. Começar, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Para quem não me vê, eu sou uma mulher de 1,55 de altura, muito alta, loira, de óculos, tem uma cara meio de nerd, tô com uma camiseta com boca leve preta e uma calça jeans branca meio com uns rasos, assim, enfim, é o máximo que eu consegui descrever. Eu faço parte da Python Floripa. Quem é da Python Floripa que tá aí? Só isso? Python Floripa? Pelo amor de Deus! Eu sei que tem mais gente, estamos lá fora, tá? Conversando. Então, Python Floripa é uma comunidade muito massa, que a gente tem meetup todo mês, e geralmente tem muita gente. Por isso que eu achei que ia ter mais pessoas aqui. Mas que bom que eu vou falar com um público diferente. Eu sou PCD, então se vocês forem perguntar qualquer coisa pra mim, levantar a mão, eu vou provavelmente fingir que eu sei de onde a pergunta tá vindo, mas eu não vou saber, então alguém tem que me apontar. Tenho baixa visão, né? Demais, eu sou lésbica, também acho importante dizer isso, principalmente num público majoritariamente de homens, mas eu gosto de sempre reforçar para caso tiver alguém que também seja PCD, seja lésbica ou qualquer outra minoria ou mulher, consiga também se ver alguma referência. Tá, e qual que vai ser a de hoje, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse loop aqui, que é muito chato, que eu não consigo trabalho porque eu não tenho experiência, mas eu não tenho experiência porque eu não consigo trabalho. Alguém já passou por isso ou está passando por isso agora? Levanta a mão aí. Não trabalhando já, show. Então eu vou começar contando um pouco da minha história no mundo da tecnologia que começou em 2010, tem um tempo aí já, né, uns 15 anos. Eu comecei fazendo duas faculdades ao mesmo tempo. Na época eu podia ali as públicas, né? Então eu fazia matemática e computação científica na UFSC e pedagogia na UDESC, porque eu queria dar aula de matemática. Acho que ia alguma coisa errada aí no meu caminho. Então eu estava meio triste, não estava satisfeita com nenhuma das duas faculdades por diversos motivos, e até que alguma coisa mudou na minha vida, que foi eu encontrei uma crush que fazia sistemas de informação. Então, pelo único e simples motivo, eu achei, nossa, vou começar um novo curso. Então eu entrei em sistemas de informação e logo no primeiro semestre eu comecei a fazer estágio no laboratório de segurança. Uma vez que o professor que coordenava todo esse laboratório de segurança, ele dava uma matéria de matemática no primeiro semestre, e aí como eu ia fazer matemática no outro curso, eu me saí bem na disciplina e falou, chega aí, vamos fazer. Então eu fiquei fazendo esse estágio aí por 2 anos e meio, 2 anos por aí, ali na UFSC, né? Aprendendo bastante sobre segurança e usando Java. Aí até que eu comecei a pensar que eu queria ter uma oportunidade, eu queria trabalhar primeiro numa empresa, queria ver um pouquinho mais de como era uma empresa e não só um laboratório, principalmente porque eu tinha conversado com uns amigos e um deles especificamente trabalhava numa empresa que tinha um negócio muito massa que era chamado Scrum, mas sempre que era 2012, né? Então eu pensei, nossa, era muito legal, tinha as tarefinhas assim no quadro e aí você podia pegar e ia fazendo durante a semana, e tinha um ciclo, e eu fiquei assim, nossa, isso deve ser muito legal, isso deve ser muito diferente. E aí eu fiz a pesquisa no Google, empresa, tecnologia, Scrum Florianópolis. Tiveram 2 empresas que apareceram, uma delas era essa do meu amigo, e outra era a empresa que no fim eu acabei indo trabalhar, que na época se chamava Kaorg, que depois ela foi comprada pela Lynx, que depois ela foi comprada pela... Enfim, umas 300 e outras 2 empresas, acho que agora ela dá fotógrafos. E aí eu fui começar a trabalhar, eu trabalhei lá por mais ou menos uns 2 anos e meio também, e aí comecei realmente a trabalhar na indústria, né? E comecei a trabalhar com JavaScript um pouquinho, aí eu vi que eu gostava mais de back-end, fui para trabalhar com Ruby também, então foi o primeiro contato. E aí eu decidi que talvez fosse uma ideia legal trabalhar em outro lugar que não no Brasil. Mas assim, poderia ser por um motivo muito nobre, mas na verdade foi porque
eu tinha um crush uma menina que estava na Alemanha. Então eu pensei assim, por que não? Sempre as minhas decisões muito baseadas na parte racional. E aí eu fui e me mudei para a Alemanha. Só que na Alemanha eu não consegui vaga lá, porque eu precisava já ter se formado e tudo mais. Então eu fui trabalhar em Budapeste. Eu fiquei trabalhando um ano e pouco lá, e depois eu voltei e continuei trabalhando remoto para eles. E foi aí que eu comecei a primeira vez a trabalhar para fora do Brasil. E aí depois de um tempo, então isso aí, vamos dizer, 2016, 2015, 2016. E aí eu já estava, essa foi a primeira vaga também que eu entrei, que eu era já completamente back-end, né? Eu tinha decidido que eu não queria mais trabalhar com front-end. E aí eu comecei a apagar todas as coisas de front-end no meu currículo, até conseguir a primeira vaga de back-end. E aí, em 2017, a pessoa que era sócio, dono lá da primeira empresa que eu trabalhei, estava sendo CTO em uma outra empresa nos Estados Unidos, né, uma empresa de logística. E aí, essa pessoa me chamou, né, enfim, eu fiquei lá, me deram um referral, e aí conversei com essa pessoa, e eu comecei a trabalhar para essa empresa de logística em 2017. Então, de novo, né, foi recomendação, porque uma pessoa me falou que tinha, e aí quando chegou lá no CTO, o CTO falou, ah, sim, Camila, já tinha trabalhado com ela já há muito tempo atrás. E aí então, beleza, o que foi acontecendo? Fui na UFSC, trabalhei no laboratório de segurança, depois fui para a empresa, depois fui para fora, depois comecei a trabalhar para fora, morando no Brasil. E aí, sim, né, bom dizer, né, que eu voltei para o Brasil, né, eu tinha que terminar a minha faculdade. Então, depois que eu fui para Budapeste, eu trabalhei lá e voltei para o Brasil para terminar a faculdade. E aí, quando eu estava nessa empresa aqui do Brasil, trabalhando para essa empresa americana, eu acho que esse foi um dos pontos assim, que marcou o começo de uma virada na minha jornada assim, na tecnologia, que foi quando eu conheci o Open Source. Então, esse cara aí, o Gustavo Barbosa, ele era meu manager, ele era meu gerente lá na Oldsmart, essa empresa de tecnologia de logística lá nos Estados Unidos. E ele começou a me mostrar um pouco sobre Open Source, código aberto. Levanta a mão aí quem sabe o que é código aberto. Beleza. Então, basicamente, para quem não tem muita ideia ainda, mas só para a gente botar rapidão o que é, código aberto são os sistemas em que o código está disponível para visualização, então qualquer pessoa, né, público, pode chegar lá e ver o código. Ele também tem, ele permite que outras pessoas modifiquem esse código e que distribuam esse código, mas tudo isso de acordo com uma licença que foi adotada pelas pessoas mantenedoras do projeto. Ou seja, você consegue, você deixa disponível lá o seu projeto para outras pessoas consultarem, aprenderem e distribuírem e modificarem tudo isso de acordo com regras, certo? E por que isso é tão legal, né? Então, o Gustavo, esse meu gerente, ele trabalhava na Globo.com antes, e lá eles sempre incentivaram muito o código aberto, open source, eles fazem parcerias na Hacktoberfest e tudo mais. E tem vários projetos deles que são famosos. E ele começou assim, o Gustavo começou a me falar sobre esses projetos, começou a falar também sobre casos de pessoas que começaram a trabalhar com open source e depois foram para outras empresas. Por exemplo, tem o Félix, esse cara aí que ele fez o Fastlane, né, que é basicamente para fazer o build de aplicações de Swift. E aí ele foi lá e depois ele fez essa aplicação, que era para conseguir já empacotar tudo certinho. E aí a Twitter comprou essa ideia, né? E aí depois ele foi trabalhar, ele trabalhou no Twitter, trabalhou no Google. Então eu pensei assim, né? Pô, tá aqui o meu desejo de vida, eu vou fazer uma ferramenta para esperar o Twitter ou o Google comprar, né? Aí ele também me mostrou, o Gustavo também mostrou esse vídeo que era como o open source mudou a vida desse cara, né? Ele fez também lá ele fez um React template, né? Enfim, uma outra ferramenta, e também não sei quem contratou ele para trabalhar não sei aonde, e aí, tipo, né, vivendo uma vida doidada. E aí também tinha aqui outra ferramenta que a gente não utilizou que a gente utilizava lá na Lotsmart, que era para automação de review de PLs. Hoje a gente tem GitHub Actions, né? Então a gente consegue fazer muita coisa por lá, mas antes era tudo mato e a gente tinha que fazer na mão. Então
essa ferramenta ela é escrita em Ruby e era basicamente para você verificar, por exemplo, se o título do PR está seguindo algum padrão, se changelog foi alterado ou não, se está faltando, se tem descrição no PR. Então, basicamente, automações que facilitam, né, a revisão de PRs e também colocam meio que a culpa no robô, né? Porque senão você fica lá falando assim, o título está errado, isso aqui está errado. Então, você coloca a responsabilidade no robô e aí você consegue gerenciar seus PRs muito mais rápido e de maneira mais amigável. Então, a gente começou a trabalhar com isso. E quem fez essa biblioteca foi o Ort, esse cara aqui, que depois ele trabalha no desenvolvimento do TypeScript, enfim. O cara bem pequeno também esse. E ele trabalhava nisso, ele tinha feito essa ferramenta. E aí uma vez eu fui lá para Nova York, porque essa empresa, né, que a gente trabalhava tinha sede em Nova York, e umas 4 vezes por ano a gente ia para lá e eu estava lá. E numa sexta-feira a gente encontrou um bug nessa ferramenta, enquanto a gente estava utilizando, né, na nossa empresa. E aí a gente não conseguia resolver de jeito nenhum, batendo cabeça. E aí o Gustavo, esse meu gerente na época, falou assim, olha, eu sei que o Horta vai estar amanhã no meetup de manhã, o meetup deles era como se você vai lá e fica cada um no seu computador, todo mundo codando junto, assim, mas trocando ideia, sabe? Então não tinha palestra. Falou, o Arthur vai estar lá, numa dessas a gente pode trocar ideia com ele. Aí eu fui lá, cara, a gente sentou com o cara, a gente falou o bug, ele resolveu o bug, a gente trocou uma ideia, e aí a gente ainda fez, tipo, vamos fazer tal issue junto, não sei o que lá. Então pra mim isso ali foi tipo, explodiu minha cabeça, assim, meu, como que pode? Eu tô falando aqui com o cara que criou essa ferramenta que eu tava usando, segunda-feira eu já vou poder chegar lá na empresa, o bug vai estar resolvido, e eu tava comendo pizza com o cara, né? Então, a ideia do open source, assim, foi, na minha cabeça, foi começando a plantar essa sementinha, assim, do que eu ia conseguir fazer com isso, né? Então, eu fiquei pensando assim, pô, Twitter, Google, vou fazer minha ferramenta, né? Porque, cara, parece que é o caminho do sucesso, né? Então, aí eu fui lá e daí em 2019, estava lá ainda lá na mesma empresa, qualquer coisa que acontecia na empresa eu pensava, será que dá para criar uma ferramenta open source? Será que eu posso fazer isso open source? E até que um dia eu estava no meio do caos completamente, eu estava trabalhando de firefighter, lá na empresa chamava assim, mas aqui pode ser bombeiro, sei lá, chapter, hero, não sei. Mas é a pessoa que fica ali num período de tempo, 1 semana, às vezes 2 semanas, só corrigindo bug e pegando problemas de operação para deixar o time todo concentrado nos projetos. Então, é um papel, né, que vai trocando de tempos em tempos. Então, eu estava naquelas 2 semanas que eu era firefighter e tudo estava assim, queimando. Tudo estava... Então, tinha vários erros. E eu percebi o padrão desses erros, que eram padrões de integração, erros de integração, de atualização de documentação de API e tudo mais. E aí, no fim de semana, na força do ódio, eu fui e criei uma ferramenta para fazer testes de integração e atualização de documentação de APIs, que é a Scan API. E, claramente, eu pensei, vai ser open source, né? Então, eu fiz um POCzinho, né? Fiz um teste. E aí, na segunda, eu aprendi para a galera e o pessoal gostou. E aí foi a minha primeira ferramenta open source. Então, o primeiro contato que eu tive de fato com open source foi ali com o Danger, brincando um pouquinho, mas depois já foi logo eu criando o meu projeto. E aí entrei num mundo completamente alucinante que eu não tinha a menor ideia, né? Que teve a primeira Hacktoberfest, para quem não conhece, a Hacktoberfest é um evento que acontece em todo outubro, que é para incentivar pessoas de todo o planeta a fazerem contribuições open source. Então a galera começa a fazer muita contribuição. Então eu comecei a ver se, meu Deus, pessoas de todo lugar do mundo contribuindo com a Scan API, fazendo coisas. E eu pensei assim, eu acho que isso aqui é uma possibilidade. Eu, pro Twitter, parece que tá um passinho ali, eu tô chegando. Aí, para eu ficar um pouco mais feliz ainda, ali em 2021, uma porta se abriu, de fato. Eu recebi um e-mail que, na hora, eu pensei que certamente era um scam, porque era do GitHub, @GitHub, né? Aí eu pensei assim, que estavam falando que o New Relic queria me dar sponsor, né? Queria me dar dinheiro. Eu pensei assim, GitHub me mandando, New Relic quer te mandar dinheiro por causa dessa ferramenta. Eu pensei, acho que não, né? Mas
aí eu fui ver, aí eu fui, aí ela, né, desconfiada, fui lá, olhei no LinkedIn, o cara existia e tudo mais. E ele tava falando que, na época eu tava morando na Alemanha, enfim, eu fui e voltei 1 milhão de vezes. E eu tava morando na Alemanha, trabalhando ainda para empresa americana, e ele falou que que a New Relic realmente queria me dar esse sponsor, né? Mas que o GitHub Sponsors ainda não funcionava no Brasil, que é a ferramenta que o GitHub usa para as pessoas poderem patrocinarem projetos ou pessoas, né? E aí ele falou assim, se você topar receber esse dinheiro da New Relic, não. Você vai ser a primeira pessoa a receber o GitHub Sponsor no Brasil. Então, aconteceu tudo isso e aí eu fui a primeira pessoa a receber do New Relic, tipo, já comecei na janelinha, que me deu uns trocados de dólar lá por causa do meu trabalho com esse API. Então eu fiquei tipo, nossa, daqui pro mundo, né? E aí, a partir daí, foi uma loucura. Comecei a fazer apresentação, talk, em tudo que é lugar, né? Aqui no Brasil fiz várias, fiz na Europa, fiz nos Estados Unidos. Enfim, falando da Scan API para tudo, eu não aguentava mais isso que fala da Scan API. Parece que já ia no automático, assim, de tantas vezes que eu já tinha falado. Recebi também, além do New Relic, a Red Hat também, deu dia. Red Hat do nada, assim, do nada eu acordei assim, a Red Hat deu um tufo de dinheiro aqui pra gente, o que, cara? E nunca ninguém me falou, eu acho que foi das APIs, né? Depois eles me chamaram para fazer uma palestra interna lá pra eles e tal. Agora também na Lambda Test, a gente bateu 1000 estrelas, eu fiquei muito feliz. Eu fiz uma barganha, eu falei que era meu aniversário e pedi isso, deu certo, para quem precisar de. Cara, lugar no mundo inteiro estava usando esse API, assim, muito louco. E, cara, eu pensei, o Twitter, o Google, o foguete não tem como dar. Isso aqui, ó. Bom, o que eu falei assim, ó, trabalhar para empresa, eu não, quero flip the table. Peguei e falei assim, ó, então, saí, empresa de logística, vou seguir o meu sonho, vou ser feliz com o open source. Ai. Então, né, a realidade bateu na sua porta, né, eu trabalhei 1 ano mais ou menos com open source, mas parece que precisa de dinheiro, né, parece que os dinheiros lá da New Relic, Red Hat me deram, não era suficiente, veja só. E, somando a isso, tinha um paradoxo muito louco que ia acontecer comigo trabalhando com open source. Eu fiquei mais ou menos 1 ano só com open source, né? Que era, eu estava trabalhando com um monte de gente de vários lugares do mundo e ao mesmo tempo me sentia sozinha, porque todas as decisões de arquitetura ou para onde ia o projeto eu que fazia sozinha. Então, eu não conseguia estabelecer uma comunicação, uma comunidade para que a gente tomasse essas decisões juntos. Então, ao mesmo tempo que eu estava conversando com um monte de gente, eu estava me sentindo sozinha. Porque na empresa, as pessoas são pagas meio para trabalhar contigo, né? Então, você não tem muito como fugir, você não vai ficar sozinho. E na open source não é assim, né? Então, e outra coisa que também aconteceu, um paradoxo muito louco, é que as pessoas que tinham muita experiência, elas não tinham tempo, porque pô, elas estavam ganhando em dólar, morando no Brasil, elas estavam, né? E elas queriam estudar, cuidar da família delas. E as pessoas que tinham tempo, elas estavam começando, elas estavam aprendendo. Então só conseguia ter ajuda nos problemas mais periféricos. Realmente os problemas de arquitetura que eu queria resolver, ou mais pra frente, eu não conseguia, eu me sentia muito sozinha. Então eu era o meu próprio gargalo, né? Então, além disso, somando, tem a vida pessoal também, né? Eu tinha voltado já para o Brasil, vocês viram que nisso eu já fui, já voltei umas 20 vezes, né? Tinha voltado para o Brasil, eu estava me sentindo insegura, eu estava morando em Porto Alegre naquela época, foi na pandemia. A situação política também não ajudava muito para quem era lésbica naquele momento. Também não queria me tanto, mas enfim. Eu tinha que fazer, né? A ideia era que eu queria me mudar do Brasil de novo e ter uma certa estabilidade, que de fato o open source nessa média nesse ponto. E também, enfim, queria fazer esse negócio aí de ter família e tudo mais, né? Essas coisas bonitas. Porque o crush que eu tive lá, antes, em 2014, que eu me mudei a primeira vez para Budapeste, eu casei, né? Então, foi uma jogada boa, foi um investimento bom. Então, eu estava aqui, de novo, num velho caminho, porque eu tinha sido promovida, né, na Open to Work, que eu tinha virado na mesa e falado assim, vou viver de open source. Então eu pensei assim, pô, já que eu vou começar de novo, eu quero ir para uma empresa que eu vou decidir os requisitos.
Eu vou ser, tava me achando. Então, eu quero uma empresa que tenha diversidade e inclusão, já risquei metade das empresas. Eu vou ter que sair da linha aqui agora. Pronto. Eu quero que eu possa trabalhar com open source. Eu quero que eu possa trabalhar com developer experience, porque eu tinha percebido lá na empresa logística que era isso que eu gostava. E que seja em Berlim. Aí assim, as opções foram diminuindo bastante, né? Até que esse cara aqui, que é o Rodrigo Maia, por coincidência, o meu sobrenome, ele também é chamado de meu irmão, ele trabalhava numa empresa em Berlim que tinha quase tudo isso, que era a empresa SoundCloud. Eu fui trabalhar lá, ele me indicou e eu passei, só que não era para Developer Experience, né? A gente também não dá para ter tudo na vida. Mas aí no primeiro mês que eu estava lá, eu falei, eu quero o time de Developer Experience, porque eu sabia que tinha. E eu acho que em 6, 7 meses eu consegui passar, então eu tive que abrir mão de um dos requisitos ali. Enfim, a SoundCloud foi um lugar muito massa que eu consegui trabalhar bastante com open source. Eles tinham self-allocated time, que era 20% do tempo, do seu tempo de trabalho, ou seja, um dia por semana, você poderia utilizar para qualquer projeto open source ou para qualquer projeto que não fosse da sua sprint, né? Então eu consegui trabalhar muito com open source nessa época. E para quem não sabe, por exemplo, o Prometheus, ele foi feito na SoundCloud e em um desses self-allocated time. Então quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, é aí mesmo que eu quero ir, né? E fora isso, eles tinham muitas coisas de diversidade, e era de verdade. Então, eles tinham núcleos para pessoas não brancas, para mulheres em engenharia, para mulheres em geral, queer clouders, melhores festas da vida. Imagina, todas as pessoas eram DJs, né? SoundCloud, todo mundo gostava. Só tinha músico frustrado lá, então eram muito boas festas. E com bastante diversidade. E eu consegui, né? Porque era em Berlim, a SoundCloud foi criada em Berlim, então era exatamente tudo que eu precisava. E aí, com isso, eu gostei muito de trabalhar no SoundCloud, foi um dos lugares que eu mais me senti confortável. Teve um time que eu trabalhei que tinha 11 pessoas, pelo menos 7, acho que 7 eram mulheres e 5 eram pessoas do Vale, queer, né, enfim. Então era uma diversidade bem maneira. E aí o tempo foi passando e enquanto isso eu tinha uma missão paralela correndo. Né? Então eu estava lá em Berlim, eu me mudei, fiz a realocação e tudo mais, pela milésima vez, estava indo para minha mãe. E aí, em 2021, apareceu essa pessoa aqui, que por sinal, se você perceber, também é mãe. Então aqui o nepotismo ele continua, que é a minha prima. Ela falou que ela chamou para uma conversa e disse que ela estava querendo mudar de área. Enfim, ela tinha um currículo muito louco lá, cheio de coisas, e ela queria um pouco mais de estabilidade. E eu falei, a gente pode testar aqui se você gosta de TI ou não, né? Ela falou que estava com interesse e tudo mais. E eu pensei, como é que eu vou fazer para testar se ela vai gostar ou não? Porque aqui é a vida real, né? Não é, ai, nossa, a pessoa tem R$ 1 milhão e pode ficar gastando tempo em bootcamp. Não, ela trabalhava segunda a sábado, vendendo, fazendo 1 milhão de coisas. Como é que eu vou fazer para essa pessoa saber se ela vai gostar ou não, antes de fazer investimento de tempo, de dinheiro, enfim. E a gente foi conversando por muito tempo e eu pensei, aqui o que vai resolver? O open source. Então eu criei uma metodologia, então foi aí que eu comecei a pensar o open source como uma ferramenta educacional e não só apenas como para desenvolvimento de ferramentas técnicas. Então eu criei uma metodologia de ensino que basicamente fazia com que ela conseguisse testar se ela ia gostar na prática, na verdade, de programar ou não, porque o que eu tinha visto era que trabalhar com open source era muito parecido com trabalhar na empresa. Né? Você ia lá, abrir o PR, você revisa, você tem as issues. A diferença é que provavelmente você está usando o GitHub Project e não está usando o Gira, talvez seja uma vantagem, né? Ou, enfim, era muito parecido. Então eu pensei para ela, se a gente fizer um teste rapidão e brincar um pouco com open source, se ela não gostar, fechou, ela não vai gostar mais nada. Ou se ela fizer lá e gostar, a chance dela querer continuar na área é muito grande. Então eu peguei esse projeto aí que era o BL Utilus Python, que é basicamente uma biblioteca para business brasileiro, para ajudar os negócios brasileiros, tipo validar CPF, verificar placa de carro, sei lá, várias dessas CNPJ, gerar CEP automaticamente. Enfim, esses tipo utilitários assim.
E a gente pegou um lá, a gente pegou esse projeto desde o começo, eu achei que era ótimo para o ensino. E aí eu pensei, quem sabe a gente usa esse aqui para você aprender, porque é legal porque não tem nenhum framework web, não tem nada, é Python puro, não tem, sabe, são só ali você testar a lógica de programação. E a gente começou a mexer nele, e cara, foi uma loucura, assim, a gente botou na primeira Hacktoberfest, a gente conseguiu começar a ganhar várias estrelas, agora atualmente acho que tem 5 mil dólares por mês, enfim, foi bem legal e a gente começou a quebrar esse ciclo, né? Porque antes o problema era, eu não tenho trabalho porque eu não consigo experiência, eu não tenho experiência porque eu não consigo trabalho. Então agora a ideia era diferente, eu não tenho experiência, então eu trabalho com open source, eu colaboro com outras pessoas, eu crio essas experiências, eu passo a ter uma ideia de projeto que seria, às vezes muitas empresas não estão trabalhando num projeto que tem 5 mil dólares por mês. Claro, várias outras vai ter, mas eu já trabalhei em muita startup que, olha, era meia dúzia de gente usando. E com isso você consegue trabalho. E aí, enfim, minha prima acabou recebendo várias propostas e tudo mais para trabalhar, mas aí eu falei assim, aqui ó, eu acho que a gente pode expandir isso aqui, a gente pode expandir essa ideia. Se a gente aplicasse essa ideia para mais pessoas? E se a gente aplicasse essa metodologia para mais pessoas? Então aí a gente criou a Kumbuka Dev. Aí foi nesse momento que eu falei assim, ó, prima, o mercado está te querendo, mas venha, fica mais um pouquinho aqui, vamos tentar fazer esse projeto, ver se vai dar certo. Então a gente criou a Kumbuka Dev, que basicamente os pilares são educação, grupos subrepresentados, né? Então pessoas que precisam do apoio, tecnologia e open source. Então foi essa ideia que a gente criou para essa organização. E agora, o que a gente está fazendo? Na verdade, o sonho é antigo, porque o meu sonho era viver de open source, né? Era o Twitter comprar, sei lá, as ferramentas, qualquer coisa que eu criasse, e trabalhar só em open source. Mas agora a ideia era diferente. Na verdade, a ideia é a mesma, mas com uma estratégia diferente. Eu ainda queria continuar trabalhando só com open source. Então eu fiquei lá 2 anos na SoundCloud, foi bem maneiro, eu aprendi muitas coisas, trabalhei com Developer Experience lá, foi muito bom. Depois eu trabalhei também num banco digital, que aqui é o momento, né? Algumas pessoas pedem, mas assim, eu acho que aqui foi onde eu atingi o topo de trabalhar em empresas que eu falei assim, não, daqui pra frente não dá, assim. Enfim, é um banco digital na Alemanha, não vamos citar nomes, mas o CEO lá, ele era levemente assim, talvez psicopata o nome, não sei, eu vou dar alguns exemplos, aí vocês julguem. Eu já julguei, já. Então, tinha uma empresa mais ou menos de umas 600 pessoas. Aí a gente tinha as reuniões a cada trimestre, e aí juntava todas essas 600 pessoas, e aí começou a reunião, né? Todo mundo falando e tal, e o CEO não tinha aparecido. Aí do nada, tava todo mundo falando, você só ouvia só. Aí todo mundo começava a fazer silêncio. Aí saía lá de trás. Aí ele pisava aqui na frente e todo mundo. Uau! Eu assim, caraca, tipo, sei lá quem chegou aqui. Aí, não feliz com isso, né? Porque eu já achava meio estranho, mas tudo bem, às vezes é um jeito, né, da cultura e tal. Ele tinha um momento que ele botava a foto de um foguete na tela, assim. Aí ele falava, agora é o momento. Aí a primeira vez que eu estava lá, assim, a gente vai lançar esse foguete agora. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou assim, todo mundo vai sentar, estava todo mundo sentado, primeiro vai fazer o primeiro passo. O primeiro passo é dar o teu pé no chão. Aí beleza, fiquei lá, primeiro passo, sucesso. Segundo passo, vai bater a mão na perna. Beleza, aí ele falou, agora é tudo junto. Aí beleza, no 3, a gente vai lançar o foguete. Falei, cara, não estão me pagando, não é eu que não compro que pague isso. Aí ele ia lá fazer 3! Aí, imagina esses 600 pessoas, um monte de gente, desenvolvedor, não sei. Aí ele falava assim, esse foi só o treinamento. Agora vamos de novo. Aí eu, porra, você tá de sacanagem. Não, o cara é dono do banco, ganhou, ele está me fazendo soltar foguete. Aí o que ele fazia mais também? Ele fez a gente ir para um protesto a favor
de um negócio lá, eu não sei, eu não entendi até agora, mas ele estava na rua com placas a favor de um banco. Eu pensei, não, eu acho que aqui na carreira deu alguma coisa errada, assim, deu muito errado. Aí eu falei, não, vamos parar com isso. E pior, tá? No Glassdoor depois eu fui ver, e realmente tinha review dizendo assim, ó, eles fazem você lançar foguete. Então, assim, eu me senti um pouco culpada que eu podia ter visto isso aí. Mas é óbvio, né? Eles deram muito dinheiro, né? Eles dão muito dinheiro pra você lançar foguete. E fica aí o trade-off. E aí eu pensei, cara, não dá mais, não vou mais trabalhar para empresa, né? E eu trabalhava numa equipe de 9 pessoas, eu era a única mulher, eram 8 homens me ensinando a fazer script no Shell, no Bash. Foi muito bom, foi bem. Eu durei 5 meses nessa empresa, porque eu, no segundo mês eu já tinha avisado que eu queria sair. Foi bem bom para eu ter certeza que eu não queria fazer a minha vida. E eu decidi, cara, eu quero trabalhar com uma notebook no tempo integral, eu quero trazer mais pessoas para o mundo do open source e dar oportunidade para essas pessoas de serem representadas. E eu decidi, cara, não tem como fazer isso lá de longe, não tem como fazer isso lá morando em Berlim, não faz sentido, eu tenho que estar próximo das pessoas, eu tenho que estar próximo da minha comunidade. Então eu resolvi voltar para Floripa, estava com saudade de casa também. Também tinha acabado o casamento, enfim, achei muito bom voltar para Floripa. E, cara, a ideia foi tipo, eu dei muito rolê nesses 10 anos que eu fiquei fora, né? Fora vai, volta. E pra mim era, cara, eu aprendi muito, principalmente na área de Developer Experience e Back-end, e eu queria voltar e repartir principalmente tudo com a comunidade aqui do Brasil. Que eu acho que a gente tem um potencial gigantesco, a gente tem muita gente, a gente não precisa do resto do mundo, só avisando, assim. Então, essa frase aqui pra mim sempre ficou na minha cabeça, né? Voltar e repartir, voltar e repartir. Então, o sonho continua o mesmo, ainda é viver de open source, né? Viver em comunidade. Mas a diferença é que antes era eu sonhando sozinha. Agora é uma galera, é uma comunidade. E, cara, um ponto aqui que a gente faz muito presente na Kumbuka é que não é para todo mundo a área tech. Tem gente que não gosta. Mas o ponto é, com open source, se você vai lá, faz um intensivão, um mês, começa a aprender, e começa a brincar em open source, se você não gostou, você já poupou um trampo gigante, tanto de dinheiro, de esforço, de tempo, você já vai saber que você não gosta. Ao invés de você, sei lá, ficar tipo 10 anos, muito tempo vendo vídeo, fazendo bootcamp, e tu não vai saber como é a vida real. Ou quando você pega um bug e tem que ficar batendo cabeça, vai gostar disso? Não vai? Tem que voltar, tentar de novo, conversar com pessoas, interagir. Essa é a vida real, né, da programação. Então, ou, enfim, qualquer área de TI, né? Então, pra gente é muito bom saber também quando a pessoa não gosta, mas a gente sabe isso logo de cara, sabe isso rápido. E tá tudo bem, a pessoa vai, a gente já teve casos ali na Kumbuka que a gente vai fazer mentoria, e que agora a pessoa tá fazendo terapias holísticas, sei lá, tipo, a pessoa, ela começou um mês e ela falou, não, pelo amor de Deus, eu gosto do mundo analógico. Então, pronto, sabe? Então a gente está construindo uma base agora para poder que outras pessoas entrem, porque o mundo do open source ele é muito pouco diverso. Então, eu primeiro tive que parar todos os projetos que eu estava fazendo open source, tecnicamente, e começar a criar uma base técnica e educacional para as pessoas que não são, né, que já têm muito acesso ao conteúdo, mas que outras pessoas consigam entrar também. Então, a gente começou a criar esse livro, GitHub para Humanos, que a gente ainda está em desenvolvimento, mas explicando do zero, até abrir seu primeiro PR em VGA, como que faz todo esse caminho no open source, né? E não só utilizar o GitHub, mas também as boas práticas, o que fazer quando você entra no repositório de outra pessoa e tudo mais. Então, a nossa ideia aqui é abrir portas para as pessoas que normalmente não teriam essas oportunidades, para conseguir contribuir em projetos open source e conseguir criar sua comunidade com a gente. Também vai sair até o final do ano, enfim, já não sei, não vou mais prometer nada, mas a gente tem uma parceria com a Linux Tips e uns treinamentos assistentes que a gente vai fazer, a gente já está no oitavo dia, alguma coisa assim, mas é sobre GitHub. Então, o conteúdo ali que a gente tem no livro também vai estar em formato de vídeo e, claro, mais coisas ali na plataforma da Linux Tips, tudo de graça também, né?
Além disso, a gente faz mentorias para pessoas de grupos subrepresentados, pessoas que querem entrar na área ou querem ascender na área. A gente faz mentorias, né? A gente junta pessoas que já têm bastante experiência no mercado e põe elas juntas para, enfim, dar uma ajuda e principalmente mostrar os caminhos ali, né? A gente também faz algumas outras iniciativas, a gente tem réplicas educacionais, por exemplo, tem um que é o GitCaus, que é para a pessoa treinar o GitHub ali no repositório, a gente chama de fogo no parquinho. Então você faz algumas atividades, por exemplo, você dá estrela no repositório, aí já cria uma issue para você automaticamente de coisas que você tem que fazer e tudo mais. Se você fizer um fork, porque é uma outra issue, enfim. Tem uma comunidade também que todo mês a gente entrevista, a Prima aqui entrevista, minha prima tá aqui. A gente entrevista alguém da área com muita experiência, e é um convite, então qualquer pessoa pode juntar lá e fazer perguntas, interagir, é muito legal, a gente já trouxe muita gente massa esse ano. E a diferença agora é que a gente está criando uma comunidade, né? Antes era eu sonhando sozinha, e agora a gente está criando uma comunidade. E assim, se vocês pensarem o que tem em comum com todas as oportunidades que eu tive na minha vida na parte técnica, o que teve em comum que aconteceu em todos os casos, desde lá da minha troca de curso até o final. Cara, as pessoas elas estavam sempre lá. As minhas decisões às vezes foram muito menos pensadas tecnicamente do que muito mais por pessoas. Então, desde, enfim, crushes, né, e pessoas, família, irmãos, amigos, todas as pessoas elas fizeram uma diferença gigante na minha vida. E seria completamente diferente a minha trajetória, provavelmente, sei lá, eu teria na matemática, na pedagogia ainda triste. E, além dessas pessoas, muitas outras pessoas que foram cruzando o meu caminho foram mudando completamente a minha carreira na tecnologia. Então, acho que a principal, assim, principal coisa que eu gostaria que vocês tirassem aqui dessa apresentação, né, o principal valor, participem das comunidades. Às vezes vocês acham que vou lá, enfim, é um sábado, cansado, mas às vezes é um momento, uma oportunidade, uma pessoa que você falou que vai mudar completamente a sua vida. É que nem às vezes eu fui fazer uma talk, era um workshop, eu cheguei lá e tinham 3 pessoas, workshop de um dia inteiro. Poxa, né? Cara, com aquelas 3 pessoas eu consegui uns contatos cabulosos, depois, sabe, tipo, às vezes você acha que é por quantidade ou você não tem noção do que está acontecendo, às vezes eu trago alguma pessoa por alguns minutos vai fazer completamente diferença na sua vida. Então participem das comunidades, apoiem toda a organização, o pessoal que está aqui, eles põem muito esforço para que isso tudo aconteça e participem, porque o que reflete na sua trajetória, na sua carreira é imenso. Então, eu queria agradecer demais a organização do DevOps Days. Obrigada demais por terem me chamado. Eu estou feliz da vida. Desculpa que eu cheguei aqui na correria, eu não vou chegar na metade do evento, mas eu estava voltando de viagem e minha voz já foi. Então, eu queria agradecer demais. E sempre que quiserem sair aqui para ajudar com a organização, qualquer outra coisa, ali tem as nossas redes sociais, tanto minha quanto como o Codelli. E queria agradecer demais vocês por estarem aqui e fazerem parte dessa comunidade. Obrigada, pessoal. Bom, galera, a gente tem tempo para uma pergunta. Vou ler uma, vou ler 2. Tem o Arthur. Então o Arthur tem uma. Henrique, cadê o rapaz? Olha lá. Tem que ligar o. O que aconteceu com esse API? Pô, obrigado por perguntar. Não, esse API tá muito massa agora. A gente voltou. Eu voltei a tentar criar essa comunidade, então pessoas contribuidores que estavam lá do começo, né? Estão voltando também. A gente esse ano tem um treinamento que o GitHub dá, que se chama Open Source Secure Fund. Então eles dão um dinheiro, né, para os projetos e eles passam um treinamento de 3 semanas para 2 pessoas que trabalham nesse projeto sobre segurança. É basicamente assim. O open source, eles não
sei lá, 70% dos softwares do mundo, eles usam open source, mas quem está mexendo no open source não são empresas, né? São, sei lá, pessoas que estão no Nebraska lá codando. Então aí a Microsoft resolveu assim, olha, parece um pouco perigoso, né? Você colocar toda a segurança na mão dessas pessoas que não têm a menor noção do que elas estão fazendo. Então vamos dar um curso de 3 semanas para elas saberem pelo menos um pouco. E vamos dar um pouco de dinheiro também, né? Para elas ficarem felizes. E esse NPI foi um desses projetos que foi aprovado, né? Então a gente passou em junho agora, esse ano, 3 semanas lá com todos os especialistas do GitHub da Microsoft sobre segurança, então a gente conseguiu fazer várias mudanças e aplicar, deixar muito mais seguro. A gente ganhou também esse dinheiro, então a gente já vai ser utilizado para continuar com mais features. Para ano que vem eu pretendo voltar realmente a programar lá, né? Porque antes eu estava fazendo essa base toda educacional. E aí outra coisa que a gente tem também agora, a gente tem office hours, então todo mês, a primeira sexta do mês, a gente faz um Google Meet lá, conversando sobre o que a gente vai fazer, quais são os nossos próximos passos abertos, qualquer pessoa pode chegar lá. E aí agora esse NPI parece que as pessoas estão, acho que por causa do Open Source Secure Found negócio, as pessoas estão vindo mais para dar patrocínio e para colaborar também. Então, a Scan API, principalmente ano que vem, agora vai começar a voltar muito com features e tudo mais, mas atualmente é uma biblioteca extremamente estável e ela cumpre muito bem o que ela se propõe a fazer. A ideia é, a partir do ano que vem, começar a criar outras coisas, mas nesse caminho também. Show de bola. Então, parabéns, Camila. Obrigado pela participação. Valeu. Salve de palmas, galera.